Seja bem-vindo ao quarto vídeo dessa série Produção de A a Z. A ideia é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, sendo 60 vídeos, tá? Um vídeo por semana. Para quem sabe dar um clique na sua cabeça, você fala assim, é mesmo, tem essa parte que eu não tinha pensado, tá? Esses vídeos, eles são passados de forma progressiva, tá? Então se você não assistiu os outros três, te recomendo voltar a assistir, porque o primeiro dá embasamento para o segundo dá embasamento para o terceiro e assim vai, tá? Hoje eu vou falar sobre achar o tom certo para o cantor. E antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre a importância da voz numa canção, tá? A canção é uma música cantada. Quando você tem uma música que é cantada, o ponto focal das pessoas é a voz. É o que as pessoas mais prestam atenção. Talvez você possa dizer assim, não, mas eu não sou assim, eu presto atenção mais no instrumental do que na voz. Parabéns para você, você é uma minoria, minoria mesmo, tá? A maioria das pessoas presta atenção na voz. Então, se você fizer uma música ótima em termos de instrumental, e com arranjo muito bom, tudo muito bem tocado, som muito bom, mas você colocar uma voz em cima que não estiver dando recado, você prejudicou a música inteira. E o contrário também funciona, tá? Você tem um instrumental mais ou menos, mas se você põe uma voz ótima em cima, geralmente ela comunica bem. Tá? Então pode fazer qualquer coisa na música? Não, o ideal é ter equilíbrio em tudo, tá? Não seja radical em nada, tá? Inclusive falar sobre uma coisa importante. Esses vídeos eu estou falando com pessoas que pretendem ser produtoras musicais profissionais, tá? Quer dizer, pessoas que vivem do seu trabalho de produção. Se o seu trabalho com música é um hobby, tá? Não é um trabalho mesmo, assim, você não depende disso para viver, então você não precisa assistir esses vídeos, tá? Esses vídeos não são para você, eles são para a pessoa que está preocupada em ter um resultado, de atingir mais gente, de conversar com mais gente e tudo mais, tá? Não tem nada errado também você fazer um som extremamente diferente, entendeu? Que não comunica com as pessoas, se você sabe que isso não tem essa preocupação, tá? Eu não tenho essa preocupação de atingir muita gente, então vou fazer o meu som do jeito que eu quero. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que esse vídeo não é para você, tá? Então falando primeiro essa coisa, então é importante a voz, tá? A voz tem que estar bem colocada. E é importante que a voz esteja numa tonalidade que beneficie o cantor. Tá? Não é porque você tem um alcance dessa nota até essa nota que todas elas soam igualmente bem. Geralmente você tem uma região ali, média, onde a sua voz soa melhor. Você pode alcançar um super grave ali, mas que o timbre da sua voz não fica tão bom. Às vezes você, sei lá, 2, 3 tons acima daquilo ali, a tua voz grave ela é bonita, ela tem graves, médios e agudos bem definidos e tudo mais. Mesma coisa lá para cima. Às vezes você alcança notas super agudas e você fala assim, não precisa mudar o tom da música, não, porque eu alcanço. E aí você fica insistindo em cantar numa região que prejudica o timbre da sua voz. Faz com que a sua voz fique meio média, porque isso é muito comum. Conforme a gente vai subindo a tonalidade, a faixa de frequências que a voz pega vai diminuindo também. Tá? Você acaba não tendo tanto graves e agudos. Quando você está na parte mais aguda da sua voz, ela tende a ficar mais média e com um timbre que não é tão agradável. Tá? Então, algumas pessoas conseguem, algumas pessoas têm um timbre que funciona bem na parte aguda, tá? E tem gente que não. Então, às vezes, você baixar um pouquinho esse tom para fazer a sua voz funcionar melhor, vale muito a pena. E como é que você descobre qual que é a região que a tua voz funciona? Fazendo testes. Você pega a música, por exemplo, a música foi composta em Lá maior, você toca na Lá maior, você grava um trechinho, mesmo que seja no celular tal. Aí você fala assim, quer ver? Vamos experimentar em Sol agora, um tom abaixo, tá? Grava um trechinho. Ah, vamos experimentar em Si, um tom acima, grava um trechinho. Vamos experimentar em Dó, um tom e meio acima, grava um trechinho. Tá? Você vai ter que ter um conhecimento de transposição de acordes para poder fazer isso, mas não é nada, não é cirurgia cerebral, tá? É coisa simples para você fazer. E aí você ouvindo essa gravação no celular que seja, você vai perceber que em alguma tonalidade a tua voz soa melhor, tá? E você vai dizer, pô, acho que é aqui que eu tenho que gravar essa música, tá? É importante frisar uma outra coisa também. Muita gente acha que tem uma extensão de voz daqui a aqui, porque a voz ainda não foi trabalhada, essa voz ainda não foi treinada, e então não teve essa extensão que precisava. Eu lembro quando eu comecei a cantar, foi em 84, eu tinha 13 anos, eu já comecei tocando baixo cantando. E eu tinha uma textura de voz X. O agudo que eu alcançava era, por exemplo, a mizinha da guitarra, tá? Aquele mi da guitarra da corda solta. E daí eu comecei a fazer aula de canto e fui fazendo os vocalizes, fui aumentando minha extensão e chegou um momento que eu já cantava
o dó ali da oitava casa, né? Então, vê quantas notas eu ganhei 8 notas a mais do que eu achava que eu tinha. Então, talvez você esteja fazendo suas músicas numa região grave que não beneficia a sua voz, não está no melhor timbre da sua voz, porque você não alcança algumas notas mais altas, porque sua voz ainda não está desenvolvida o suficiente, tá? Então, eu te aconselho a procurar um professor de canto que seja bom, assim, e quando eu falo que seja bom, eu vejo da seguinte forma: tem que ser uma pessoa que canta bem, tá? Eu não acredito em pessoas que ensinam o que não sabem fazer, tá? Então, para mim, tem que ser uma pessoa que canta bem, mas também tem que ser uma pessoa que saiba passar como fazer. Isso é difícil mesmo. Aí você tem que ver pelos alunos dele, tá? Uma pessoa que canta bem, que tem muitos alunos que cantam bem, possivelmente é um bom professor de canto, tá? É uma pessoa que sabe passar o que aprendeu e sabe aplicar o que aprendeu, tá? Então, procure um professor de canto, desenvolva um pouco a sua voz ou a voz da pessoa que está trabalhando, o cantor da sua banda e tudo mais, para depois você fazer esse trabalho de escolha, tá? Porque talvez você escolha tonalidades que não funcionam muito bem para a voz da pessoa, devido a essa limitação vocal que ela tem em termos de notas, porque a voz ainda não está desenvolvida, tá bom? Deixa eu falar de um outro assunto aqui. Eu quero falar sobre o guia do equipamento para home studio. Esse é um guia gratuito que eu desenvolvi, que vai te ajudar a montar o seu home studio, tá? Muita gente tem muita dúvida quando pensa assim: vou montar, o que eu preciso de equipamento? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, a que mesa que eu compro e tal, não sei o que. Calma, calma. Entra nesse guia, gratuito, como eu falei, o acesso. Você tem 10 vídeos, 1 hora de duração no total, tá? Onde eu explico tudo detalhadamente do que você vai precisar para começar a gravar sua música em casa com boa qualidade. Tá? E falo também sobre vários níveis de preços diferentes de equipamentos bons num nível mais barato, equipamentos melhores num nível melhor, equipamentos melhores ainda num nível mais caro e tudo mais. E falo também sobre a sua necessidade em específico. Tá? Um cantor, por exemplo, que quer gravar sua voz, ele precisa de um tipo de equipamento, e um baterista que quer gravar sua bateria precisa de outro. Tá? Então tudo isso está coberto nesse guia do equipamento para home studio. Vale muito a pena, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no link na minha bio, dependendo de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Deixa eu falar sobre mais uma coisa importante sobre mudança de tonalidade. É muito comum se usar um capo, tá? Eu tenho um capo aqui para mostrar para vocês, é isso aqui, capo traste, tá? O capo também a gente chama de puxa-saco, tá? Porque ele faz a pestana pela gente. Isso aqui você coloca no braço da guitarra, do violão, seja o que for, e você consegue tocar o mesmo desenho que você tocava em outra tonalidade. Porque uma reclamação muito comum do pessoal, principalmente do pessoal de rock, eu sou do rock, né? Eu cresci no rock. Então a gente às vezes faz um riff usando cordas soltas, tá? E você desenvolveu aquele riff, e aí quando você fala assim, putz, mas eu vou ter que mudar a tonalidade pro cantor aqui, vou ter que subir um tom, aí, pô, minhas cordas soltas todas foram embora, meu riff não fica mais com a tonalidade que tava, tá? Fica chato de tocar, tal. Não, você pega o capo, coloca na segunda casa, e aí você tem o mesmo desenho, tá? A mesma sonoridade não, porque é um tom acima, tá? Mas o mesmo desenho que você fazia na guitarra com as cordas soltas, você continua fazendo cordas soltas só com capo. Isso facilita bastante. O uso do capo aqui no Brasil se usa bastante, mas, por exemplo, nos Estados Unidos se usa demais, e eu não entendi o porquê. Vira e mexe eu estou vendo algum artista tocando na TV, essas coisas, e o cara estava com capo, e muitos artistas usavam capo. E eu não entendi o porquê. Aí um dia conversando com o Eric Silver, que é um amigo meu que é lá de Nashville, ele estava me explicando que quando eles compõem lá, eles anotam as músicas pelo grau. Eles não anotam, por exemplo, em Lá e passou para Ré. Eles anotam, está na fundamental e passou para a quarta. Eu falei sobre essa questão de relação entre os acordes no primeiro vídeo, tá? Volta no primeiro vídeo que eu falo sobre ouvido, tá? Mas eles fazem esse tipo de coisa. Por que eles anotam dessa forma? Porque eles não sabem se quem vai cantar vai ser uma mulher, se vai ser um homem, se vai ser um homem que tem uma região mais grave, um homem que tem uma região mais aguda, uma mulher com uma região mais grave, mais aguda, tal. Então anotam dessa forma e na hora de gravar, às vezes eles colocam o capo, por exemplo, tá tocando, tem uns acordes soltos, tá tudo muito bonito e tal. Pô, vamos fazer um tom acima? Tá, coloca o capo na segunda casa, tá, um tom e meio, o capo na terceira casa e faz, entendeu? Então o capo é uma ferramenta muito legal para esse tipo de coisa, sem contar que a sonoridade dele é interessante também, tá? Quando você coloca da quinta casa para cima, assim, você tem um som que lembra até mais um mandolim, né? Um bandolim do que um violão, por exemplo. Então você tem uma sonoridade interessante com o capo também. Então o capo é muito aliado nessa hora de você experimentar sonoridades diferentes e experimentar tonalidades diferentes, e talvez até você gravar com esse capo faz muita diferença, tá? Deixa eu falar agora sobre o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você fazer uma contribuição mensal, uma pequena contribuição mensal para me ajudar a manter esse conteúdo aqui funcionando. Parece simples, mas não é fácil fazer toda semana um vídeo novo aqui, tá? E em troca disso, dessa contribuição, eu te dou acesso a vários cursos completos.
Tem lá o Comprimindo, que é um curso completo sobre compressão, tem o Equalizando, um curso completo sobre equalização, o Mixando, um curso completo sobre mixagem e vários outros cursos e materiais bem interessantes sobre produção musical. Novamente vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio, tá? Dá uma olhada lá que vale muito a pena. Falar de um outro aspecto também com relação à mudança de tonalidade, que pode ser bem interessante, que é a afinação alternativa, tá? Da mesma forma que você usa o capo para subir a afinação, você pode afinar o instrumento mais baixo, tá? Alguns artistas fizeram carreiras inteiras com esse tipo de coisa, tá? Se você pegar o Black Sabbath, por exemplo, tem muita coisa que é um tom e meio abaixo, a afinação, tá? Coisa que é um tom abaixo, tal. Muitos artistas fazem esse tipo de coisa. Por que que se faz isso? Vamos dizer que você pegou o vocalista para cantar e o cara está cantando a música e você sente que essa música está numa região um pouco alta para o cara, se fosse um tom abaixo seria melhor. Só que você já está usando as cordas soltas ali. Aí o capo não resolve, porque você não tem como colocar o capo só sobe, ele não desce, né? Aí você afina o seu instrumento um tom abaixo. Todas as cordas um tom abaixo, por exemplo, um meio tom abaixo, um tom e meio abaixo, depende do que você quer fazer. Você afina um tom abaixo e você toca os mesmos desenhos, os mesmos riffs, tudo igual, só que soa um tom abaixo. Isso, além de você manter a característica dos riffs, faz também com que você tenha uma sonoridade diferenciada, tá? O instrumento afinado mais grave tende a dar um timbre diferente do que quando está na afinação padrão, tá? Então faz muita diferença e é uma coisa muito legal, tá? Então é muito comum você ver, às vezes, um artista tocando ao vivo e o cara troca de guitarra a cada música. Às vezes é por uma questão de afinação, o cara estava tocando, a guitarra cai um pouco a afinação, ele troca para a próxima guitarra, tal. Às vezes é por uma questão de timbre, o cara está com uma Les Paul, ele troca por uma Strato, que são timbres diferentes, mas muitas vezes é por uma questão de afinação, tá? Essa música em particular é um tom abaixo, aquela é um tom e meio, aquela é 2 tons abaixo, isso aqui na afinação tradicional, tal. E o cara troca ao longo do show esses instrumentos para poder ter a afinação certa para a coisa, tá? Voltando ao começo do vídeo, não subestime essa parte, tá? Essa parte do vocalista, tá? Onde a voz dele tem o timbre mais bonito, é muito importante. Tá? Não adianta você pensar assim, eu fiz aqui, o vocalista que se vire, ele se encaixa aqui na minha música. Você está prejudicando a sua música e prejudicando a comunicação que essa música pode ter com as pessoas. Tá? Então não subestime isso é muito importante mesmo. Tá? Falar agora sobre a Black Friday, tá? Já está liberada a Black Friday, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição ou na minha bio, todos os cursos com 35% de desconto, tá? Curso para você que quer aprender a produzir sua música em casa com qualidade, que você quer aprimorar suas mixagens e mais um monte de outras coisas, tá? 35% de desconto e quando você entra para fazer a compra do curso, tem mais 5 cursos com pelo menos 50% de desconto para você escolher ali, tá bom? Aproveite essa Black Friday que é uma promoção como eu nunca fiz antes. A gente se vê semana que vem, então, num próximo vídeo, eu não me lembro qual é o tema, mas semana que vem tamo aí. Valeu!